Glória a Jesus, mais um ano começou. Louvado seja Deus, que 2023 seja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um ano de muita bênção, de muita paz, muita prosperidade, muita presença de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. E lembre-se sempre que o ano ele só será diferente se nós também formos diferentes. Se nós, louvado seja Deus, deixemos com que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que aconteceu em 2022 que nós precisamos melhorar. É com muita alegria que eu desejo para sua casa, para sua família, para o seu coração, um 2023 abençoado. Sim, a Bíblia vem dizer que 3 é o número da Trindade Santa. Então vem novidade, vem bênção, vem presença, vem o extraordinário de Deus. Sim, a presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é algo extraordinário e é o extraordinário de Deus que eu profetizo sobre a sua vida. Por isso eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Glória a Deus, porque é tudo novo na presença de Deus. E quão bom é entender que Deus, Ele cuida, que Ele tem um controle, que Ele sabe de todas as coisas e que Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não te deixe, não me deixa. Eu tenho certeza que Deus ele cuidou de você a cada segundo de 2022 e assim será em 2023, porque os teus dias, os meus dias pertencem a Ele. Eis que a Bíblia vem dizer que até o cabelo da nossa cabeça está contado. Ele sabe, louvado seja Deus, a quantidade de vezes que você respira por dia. Eu não sei se você já ouviu alguém falar acerca de quantas vezes um beija-flor ele bate as asas. Milhões de vezes em apenas um minuto. Eu tenho certeza que Deus, que criou, que calculou, sabia muito bem. É basicamente a mesma forma que eu e você, aleluia, temos ali no respirar as batidas do meu e do seu coração. Louvado seja Deus por isso. Eu trouxe essa simbologia para que a gente pudesse entender como Deus ele é detalhista, como Deus ele é caprichoso, como Deus é cuidadoso. Eu quero louvar contigo, deixar este louvor ao teu coração e eu tenho certeza que os céus vai falar grandemente com você. Sim, sou eu mesma, louvado seja Deus. Quis mudar um pouquinho, mas continuo sendo a mesma adoradora de sempre. E vim aqui trazer uma palavra para você, para mim, porque Deus ele é bom e fiel. E eu quero declarar que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E quem me fortalece, quem te fortalece é o Senhor. Por isso nós estamos aqui de pé e vamos permanecer nessa presença gloriosa, nessa presença santa, que é a presença do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus santo, do Deus, aleluia, que trouxe uma virada. Louvado seja Deus, uma virada, e eu profetizo a virada de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu coração. Glória a Jesus, porque Ele pode, porque Ele vive, porque Ele reina. Ele reina aí onde você está, Ele reina aqui onde eu estou, Ele reina na sua vida e reina na minha, e é por isso que nós louvamos e adoramos o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Quando tudo está bem, é fácil cantar. Quando nada falta, é fácil adorar. O celeiro está cheio, é fácil ficar animado. É muito fácil de amar quando a gente é amado. Ouça, oh, aleluia. Mas é preciso aprender que nem tudo é bonança. Vem a hora da dor, vem a desesperança, vem a ingratidão, vem o desamor. Mas até nessas horas, adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Independente das circunstâncias, adore. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dê a Ele louvor.
Glória, glória, glória a Jesus. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor move os céus e as cadeias também podem quebrar. Mesmo na dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu e as cadeias se quebraram. Davi cantava, o rei se alegrava, o mal não resiste o louvor. Oh, aleluia, Jesus, tu és poderoso, maravilhoso e rei, aleluia. É preciso aprender, nem sempre tudo é bonança. Vem momentos difíceis, vem a desesperança, vem a ingratidão, vem aquela situação que você muitas das vezes nunca imaginou. Mas até nessas horas difíceis, adore ao Senhor. Adore, adore. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dê a Ele o louvor. Porque Deus ele veio dizer assim, que se você for capaz de adorar, a prova vai cessar. O louvor move os céus e as cadeias também vão se quebrar. Mesmo na dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu e as cadeias se lhe quebraram. Davi cantava, o rei se alegrava, o mal não resiste o louvor. Se você, aleluia, pegar esta palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, adoração, você vai ver o nome do, você vai ver ação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vai ver, ore no meio de apenas uma palavra. E o que Deus está dizendo para você, independente das circunstâncias, independente da situação, louve e adore a Ele. Se você não tiver o que falar, se você não tiver como expressar, adore e os céus Ele vai entender aquilo que o teu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quer expressar. O que Deus Ele não quer que você se cale, o que Deus Ele não quer é deixar de ouvir a tua voz nos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, porque Deus Ele se importa. Louvado seja Deus com a minha adoração e com a sua, mesmo que nós não venhamos a saber expressar a verdadeira adoração que de fato Ele merece. A Bíblia vem dizer que os anjos a todo tempo nos céus, eles louvam, eles adoram, eles declaram que Deus é santo. Sim, louvado seja Deus, sem pausas, sem interferências, mas eles louvam a todo tempo. E por isso eu estou aqui para me juntar, para te convidar também a se juntar com os anjos, para adorar o Senhor. Invoque a presença do Deus Todo-Poderoso e diga: Senhor, eu vim te adorar, eu me junto aos anjos. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vim, meu Deus, declarar o quanto o Senhor reina, o quanto o Senhor é bom. E talvez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você não entenda porque essa palavra logo no início do ano, mas essa foi a palavra que Deus ele ardeu e bradou no meu coração, e o Espírito Santo me fez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entender o que ele de fato queria falar, para que eu pudesse passar e dizer o quanto Deus ele é cuidadoso. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Daniel, no capítulo de número 10, a partir do verso de número 7 em diante, nós vamos fazer a leitura. Eu vou adiantar um pouco na leitura para nós ganharmos um pouco mais de tempo, mas eu tenho certeza que Deus ele já falou grandemente contigo através deste louvor. Continue ligado, não deixe que nada tire sua atenção, para que assim o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração aquilo que de fato ele quer trazer para o seu entendimento.
E diz assim a palavra do Senhor lá no livro de Daniel, no capítulo de número 10, a partir do verso de número 7, que diz assim: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura, e em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado. Em algumas traduções bíblicas tem assim: Daniel, muito amado. Está atento às palavras que eu te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que, como semelhança dos filhos do homem, me tocou os lábios. Então abri minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobre mim vieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não me resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito amado. Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortastes. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Eu quero louvar a Deus por esta palavra. Está lá escrito no livro de Daniel, no capítulo de número 10. Nós começamos a ler a partir do verso de número 7, e nós lemos até o fim do capítulo, que é o versículo de número 21. E a Bíblia vem narrar aqui acerca de uma visão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o servo de Deus ele teve acerca, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz, no capítulo anterior, que Daniel ele descobre acerca de algo que tinha acontecido no antepassado e que estava no tempo do povo ser liberto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que então Daniel ali, ele começa uma oração, que então Daniel ali, ele começa a pedir uma resposta para Deus, ele começa a perguntar a Deus o que se sucederia naquela causa, como seria, o que Deus ele faria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que então Deus, ele traz uma visão para Daniel, e a Bíblia nos relata que Daniel ali também é visitado por um anjo, onde o anjo vai explicar para Daniel tudo aquilo que Daniel ele viu. E lá no versículo de número 7, onde nós começamos a ler, diz assim: e só eu, olha só que interessante, só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não o bastante. Caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Eu quero louvar a Deus, porque Deus é o Deus que ele sempre vai ter
um particular comigo e contigo. A Bíblia nos diz que Deus ele tem particular com quem ora. Deus ele tem um particular com quem o busca. A Bíblia nos diz que Daniel ele lê, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos manuscritos, e ele então descobre acerca de algo que Deus ele tinha dito por intermédio dos profetas, e ele vai diante do Senhor para consultar. E o que essa palavra tem a ver comigo e contigo é que todas as vezes que eu e você vamos diante do Senhor, todas as vezes que eu e você fazemos uma petição, a Bíblia vem dizer que Deus ele ouve o que? As minhas e as tuas palavras. Está escrita lá no livro de Daniel, no capítulo 10, onde a Bíblia vem dizer que o anjo que foi explicar para Daniel acerca da visão dos últimos tempos que ele teve, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia vem dizer que o anjo, ele diz assim: e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que Daniel então cai com as mãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em terra, e ele fica de joelho. E a Bíblia nos diz que ele põe a face dele no pó, porque tamanha era a visão que ele estava tendo e a visita do anjo que ele teve, onde a Bíblia relata e descreve. Você pode ler e acompanhar aqui no capítulo. Mas o que Deus ele quer focar aqui é que as palavras de Daniel, desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, foi ouvido. E o que Deus ele veio dizer para você é que desde o primeiro dia, olha só o que está escrito, que o anjo diz: não temas, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel. Versículo de número 12. Porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. E o que Deus ele veio fazer aqui foi dizer para você e para mim que ele veio por conta das minhas e das suas palavras. Que palavras? É só aquela que sai da minha boca e da sua? Não. É a palavra também que sai do coração. É a palavra que sai aqui da minha e da sua mente. A Bíblia vem dizer que o anjo, ele diz assim: oh, louvado seja Deus, homem amado, não temas. E sabe por que o anjo ele começa dizendo isso? Porque aquele que enviou o anjo, ele sabia que Daniel estava em um local em que Daniel não era compreendido, em que Daniel não era amado, em que Daniel era suportado. Então o anjo ele entende, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio de Deus que o faz entender, louvado seja Deus, que ele precisava dizer que Daniel era amado. E Deus vem dizer para você, ainda que você não seja bem visto, ainda que você não seja bem quisto, ainda que não te compreendam aí nesse território, você é amado. E sabe por que você é amado? Porque todo aquele que se relaciona, todo aquele que dá atenção, todo aquele que conta os problemas, todo aquele que conta as suas aflições, todo aquele que consulta o céu é amado. A Bíblia vem dizer que Daniel, ele consulta o céu acerca do que aconteceria com o povo dele. Aí a Bíblia vem dizer que Deus ele é tão misericordioso que Deus ele não mostrou o que aconteceria apenas naquele tempo em que Daniel estava vivendo, mas Deus mostrou o tempo vindouro, ou seja, esse tempo que nós estamos vivendo hoje. E nós vamos ver que tudo isso acontece por intermédio de algo chamado oração. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Daniel, no versículo 3, diz assim, versículo 2, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejáveis não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E muitas das vezes, as coisas nos acontecem de uma forma tão avassaladora que você não tem a vontade. Como está escrito aqui, que Daniel ele não comeu, Daniel ele não se perfumou. Logo eu venho entender que quando a Bíblia vem falar, nem me ungir com unguento,
Ou seja, ele nem cuidou da sua aparência física. Ele não cuidou daquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que era visível, que era notável, porque ele estava preocupado com algo, que ele precisava de uma resposta. E muitas das vezes não tem sido diferente contigo. Muitas das vezes você tem perdido até o sono, muitas das vezes você tem perdido a vontade. Tem pessoas que quando está numa situação difícil não se alimentam. Tem pessoas que quando está numa situação difícil não quer ver ninguém, não quer sair, não quer conversar, não quer se relacionar. E a Bíblia vem dizer aqui que naqueles dias, Daniel, ele relata, ele diz: estive triste por 3 semanas completas. Ele descreve o tempo que durou a tristeza dele. E Deus, ele vem dizer que a tristeza, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela tem que ter um tempo. Ela tem que ter um tempo. Você não pode ficar o tempo todo triste. Você não pode ficar o tempo todo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Naquela situação, eu sei que tem coisas que traz uma tristeza, mas você precisa ter o bom ânimo de dizer: eu vou me levantar, eu vou, louvado seja Deus, prantear até aqui, mas daqui para cá eu vou me levantar. E interessante é que quando o anjo chega, que quando o anjo diz que ele veio por conta das palavras, o anjo, uma das primeiras coisas que ele diz depois de que Daniel é amado e que ele veio por conta das palavras, ele diz assim: levanta-te. E diz assim: louvado seja Deus. Está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E Deus vem dizer: levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu estou enviando resposta. E por que Deus envia a resposta? Porque você, aleluia, conversou com ele. A Bíblia vem dizer que Daniel colocou, louvado seja Deus, a situação diante do altar. E quando o anjo chega, ele diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E Deus vem dizer para você que ele veio aqui por causa das palavras que você tem dito, por causa daquilo que você tem mencionado, que você tem colocado diante do altar dele. Deus, ele entende. E a Bíblia vem dizer que então, louvado seja Deus, o anjo diz assim, que ele já tinha vindo desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim durante 21 dias. A Bíblia vem dizer que durante todas aquelas 3 semanas, onde a Bíblia vem dizer que Daniel estava triste, que Daniel estava orando, a Bíblia vem dizer que o anjo já estava ali com a resposta que já estava vindo. E a Bíblia diz que então o príncipe da Pérsia, o adversário da minha e da sua alma, aquele que peleja, louvado seja Deus, para tentar me derrubar e te derrubar, que é o adversário do céu. A Bíblia vem dizer que ele se pôs no meio do caminho para tentar impedir, mas a Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel orou, a oração dele foi ouvida. E Deus deu atenção às palavras. Deus vem dizer que cada palavra que sai da sua boca, ele dá atenção. Só que existe uma batalha no mundo espiritual travada pela minha e pela sua vida. Mas Deus vem dizer que ele não te deixa pelejar sozinho. A Bíblia vem dizer que enquanto Daniel estava orando, um anjo de resposta, o anjo de boas novas, Gabriel, já tinha saído com a resposta para ele. A resposta, louvado seja Deus, da visão. E a Bíblia vem dizer que então o adversário se pôs ali no meio do caminho. Aí Deus então envia um outro anjo, louvado seja Deus, e a Bíblia descreve e diz assim: e eis que Miguel, um dos príncipes, versículo de número 13. Eu vou voltar. O versículo que diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que todo aquele tempo que Daniel estava orando, o adversário estava tentando pelejar. Mas a Bíblia vem dizer que então Deus, de lá de cima, ele que tem onisciência, onipotência, onipresença, ele diz: eu mandei um anjo de resposta. E o príncipe da Pérsia está querendo atrapalhar. Agora eu já sei o que é que eu vou mandar. Eu vou mandar um anjo guerreiro, que é para ajudar, aleluia, o anjo chegar com a resposta que eu tenho, porque ninguém vai atrapalhar aquilo que eu tenho para entregar a Daniel. E Deus vem dizer que ninguém vai atrapalhar aquilo que ele tem para te entregar. Ninguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai impedir da visão se concretizar, de você entender o que de fato Deus ele quer contigo falar.
A Bíblia vem dizer que Daniel, ele viu, mas ele não entendeu. E Deus então enviou um anjo. E quem sabe você está olhando para a situação, você não está entendendo nada. Quem sabe você está olhando para aquilo que você está vendo ali no seu cenário, no seu cotidiano, na sua vida. E você está dizendo, eu não estou entendendo, Jesus. Oh, aleluia, traga uma resposta. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala alguma coisa, meu Deus. E a Bíblia vem dizer que Deus, ele ouve. E o Deus que me enviou aqui, ele sabe de tudo. Loura, mararabás. E ele vem dizer para você que assim como ele enviou reforço, ele envia aí também. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, versículo 14 diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que, como a semelhança dos filhos do homem, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse: aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobre mim vieram dores, e não me ficou força alguma. E tem visão, tem coisa que você vê que te tira a força. Tem coisa que você vê que te tira o ânimo. Sabe aquilo que você vê que você não queria ter visto? Te tira a força, te tira o ânimo. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Deus envia ali um anjo para tocar nele e para fazê-lo levantar. Porque aquilo que Daniel tinha visto foi tão doloroso. Sabe o que foi que Daniel viu? O cenário que nós vivemos hoje. Eu fico imaginando alguém vendo tanta destruição, tanta lamúria, tanta calamidade, tanta situação difícil. Alguém que estava em um tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não era o tempo que ele vivia. E a Bíblia vem dizer que aquela visão trouxe para Daniel dores de uma forma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele não tinha força. E muitas das vezes é assim. Aquilo que você vê, oh, louvado seja Deus, aquilo que está no seu campo de visão, aquilo que você está vendo na sua vida que não está, louvado seja Deus, da forma como você queria, você tem olhado e você tem dito: Deus, isso tem me feito perder as forças, isso tem me feito perder o ânimo. E Deus, ele conhecia Daniel, porque Daniel era amado, Daniel era alguém que se relacionava, Daniel era alguém que buscava. A Bíblia vem relatar que Daniel orava cerca de 3 vezes no dia. Então a Bíblia me relata e relata para você que Deus, ele sabia o porquê Daniel tinha perdido as forças. Porque foi triste a visão que ele estava tendo. Quem sabe você tem vivido uma visão que tem sido triste. Algo que você tem olhado e você não queria que estivesse da forma como está. Mas o Espírito Santo que habita em mim, que habita aí em ti, veio aqui te dizer que ele tem escutado as tuas palavras desde o primeiro dia. Que você, louvado seja Deus, se inclinou perante a face dele para colocar esta causa, para colocar esta situação, para colocar aquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você não sabe como, aleluia, há de proceder. A Bíblia vem dizer que Daniel, ele foi buscar algo e ele acabou vendo uma outra coisa. Porque Deus, ele é assim. Deus é o Deus que ele explana, Deus é o Deus que ele mostra, Deus é o Deus que ele revela. E a Bíblia vem dizer que então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz assim: e disse, versículo 19, oh aleluia, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Os céus, ele veio te confortar neste momento. E os céus, ele veio dizer para ti: anima-te. Eu acho lindo que a Bíblia vem dizer, no versículo de número 7, que só Daniel viu. Muitas das vezes, aquilo que você vê traz dor, traz ali um desconforto, que traz muitas das vezes um desespero de alma. Deus, ele está te dando um privilégio de ver. Talvez você não tenha entendido, talvez você não tenha compreendido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas por que é um privilégio? Porque é o próprio Deus mostrando. É o próprio Deus revelando. E ainda que seja na dor,
ainda que seja algo que você não queira ver, Deus, ele conforta, Deus, ele transforma, e Deus, ele diz, tu és amado. E ainda que você esteja vendo um cenário totalmente, que talvez você não tenha entendido nada, eu sou contigo. E eu tenho escutado cada palavra que sai, ainda que não seja da tua boca, mas do teu coração. Eu tenho ouvido, os gritos da alma. Eu tenho escutado, aquilo que ninguém escuta. A Bíblia vem dizer que quando Daniel começou a ter aquela visão, e diz assim, louvado seja Deus. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante. Caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Muitas das vezes tem prova e luta, visão. Aqui no contexto, Daniel, ele teve uma visão, espiritualmente falando, né? Mas no nosso dia a dia nós também temos tido visões de coisas que muitas das vezes desagradam. E a Bíblia vem dizer que muitas pessoas não viram por quê? Porque não estava preparado para ver. Não viram porque a Bíblia vem dizer que Daniel que orava caiu, que ficou triste durante 3 semanas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagine quem não ora. Tem coisas que Deus vai mostrar para você que vai te causar uma dor, mas é para que você ore. E talvez você não esteja entendendo. Por que só você viu? Por que pessoas fugiram? Por que pessoas não te ajudaram? Por que pessoas não ficaram? A Bíblia vem dizer que Daniel fica ali sozinho. Sozinho humanamente falando. Porque espiritualmente falando, o céu estava com ele. Deus vem dizer que você pode até aparentemente parecer estar só, mas o céu está aí contigo. A Bíblia vem dizer que Deus mandou nada mais, nada menos do que Gabriel e Miguel, o anjo de boas novas, o mesmo anjo que apareceu para Maria, que veio anunciar boas novas. Foi o anjo que apareceu para Daniel. Aí a Bíblia diz que Deus então manda ali Miguel, aquele que lutou com o adversário. Porque Deus, ele vem dizer que ele sabe, aleluia, a tua necessidade nos exatos momentos. E de acordo com o momento, ele manda aquilo que você precisa. No momento que Daniel estava precisando de resposta, ele mandou a resposta. Porque a Bíblia vem dizer que Daniel é aquele que fica diante de Deus. É aquele que ouve, aquilo que Deus ele fala, é aquele que sabe do que vai ocorrer quando Deus ele diz: desce lá porque eu estou liberando tal bênção, desce lá porque eu estou liberando tal cura. É Gabriel que ouve. E a Bíblia vem dizer que Deus ele manda Gabriel. Aí a Bíblia nos diz que então o adversário tenta impedir essa resposta. E Deus diz assim: agora eu sei que o meu filho precisa de um anjo guerreiro. Então eu vou mandar aquele que peleja. E Deus vem dizer, aleluia, que ele escutou. E esta é uma palavra profética para você entrar o ano declarando: obrigada, Jesus, obrigada por me ouvir. Obrigada porque assim como foi na vida de Daniel, o Senhor é comigo. Obrigada porque assim como o Senhor ouviu a oração naquele tempo, o Senhor também ouve neste. Assim como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, assim também o Senhor irá me livrar. Assim como o Senhor mostrou para Daniel e o Senhor o fez entender, assim também o Senhor vai me fazer entender. Assim como o Senhor mandou ajuda quando Daniel não entendeu, assim também o Senhor vai mandar. Assim como o Senhor mandou ajuda quando Daniel não poderia batalhar, assim também veio o Senhor mandar. A Bíblia vem dizer que Daniel ele não podia guerrear com aquilo que ele não estava vendo. A Bíblia vem dizer que Deus ele mandou Gabriel com a resposta. E Gabriel ficou impedido, aleluia, de descer. Então Deus envia o arcanjo Miguel e diz assim: desce lá.
E o que Deus vai dizer para você é que o adversário ele não vai impedir a tua resposta de chegar, porque desde o primeiro dia que você orou, apresentando esta causa aí, Deus, ele ouviu as tuas palavras. A Bíblia vem dizer que Daniel orou por cerca de 3 semanas. E o que eu entendo com isso? Que a minha tristeza, a sua tristeza não pode me impedir de orar. Se algo te deixou triste, se algo me deixar triste em algum momento, isso não pode impedir você de orar. Isso não pode me impedir de orar, por quê? Porque a oração é uma decisão e tristeza é um sentimento. E decisão é algo que você decide, né? Não é algo que você sente. Então é preciso você decidir, independente de como eu esteja, eu vou orar. E foi por isso que Deus ele trouxe este louvor. Por quê? Porque mesmo Daniel estando triste, ele orou. Mesmo Daniel não entendendo, ele orou. Mesmo Daniel não sabendo, ele orou. Aí a Bíblia diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o anjo então fala: paz seja contigo, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me. Esforça-te e tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é entender que independente da situação e da circunstância, Deus ele é contigo. Ter bom ânimo é entender que mesmo que você não tenha resposta de imediato, Deus vai chegar no cenário. Ter bom ânimo é entender que você precisa se esforçar para que Deus também trabalhe. E a Bíblia diz assim, e diz: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. A pelejar, louvado seja Deus. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. O que Deus veio dizer? A peleja não era de Daniel. A peleja era do céu. A peleja não é minha, a peleja é do céu. A peleja não é tua, a peleja é do céu. E Deus está dizendo que nessa peleja não tereis que pelejar, porque Ele mesmo pelejará por ti. Você crê que Deus é o Deus que envia anjo com espada de fogo desembanhada, que corta laço, que quebra prato, que repreende as hostes espirituais da maldade, que te traz vitória e que te faz saber que Ele é Deus e que te responde a oração que você fez? A Bíblia vem dizer que Deus ele diz que ninguém a pelejar a não ser Miguel. E diz assim, glória a Deus: e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser, louvado seja o nome do Senhor, Miguel, o vosso príncipe. E Deus está dizendo que Ele já mandou reforço aí para te ajudar. Medite nesta palavra, está lá escrita no livro de Daniel, no capítulo de número 10. O que Deus vai falar aqui exclusivamente ao teu coração é que você, amado, que Ele tem escutado as tuas palavras, que desde o primeiro momento que você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te ao Senhor, aleluia. A Bíblia vem dizer que Ele ouve as minhas e as tuas palavras e por isso Ele envia uma ajuda. E é por isso que eu estou aqui. Porque o Deus que tem me sustentado, eu creio que Ele te sustenta também. O Deus que tem feito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, maravilhas e milagres em mim, Ele faz em ti também. O Deus que fez na vida de Daniel, que enviou resposta, milagre e socorro, Ele envia aí também. Coloque a mão no seu coração, porque eu quero orar, entregar, louvado seja Deus, as tuas causas, as tuas necessidades diante do altar do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, obrigada primeiramente, Deus, pela Tua palavra e pela Tua presença. Queremos louvar e Te agradecer pelo ano de 2023, que nós já declaramos que é um ano de bênção, é um ano de virada. É um ano, meu Deus, onde nós veremos a resposta do Senhor, assim como o Senhor respondeu a Daniel. Meu Deus, é um ano onde nós profetizamos que não adianta o adversário tentar se levantar, porque só vai se levantar para cair. É um ano, meu Deus, onde nós declaramos, meu Deus, que vem resposta do Senhor. É um ano, meu Deus, onde nós declaramos que nós vamos nos esforçar. É um ano que nós declaramos, meu Deus, que o anjo também vai tocar na nossa boca e da nossa boca vai sair palavras proféticas. Vai sair, meu Deus, aleluia, labareda de fogo, onde, meu Deus, o mal não vai resistir.
onde, meu Deus, nós vamos ser levantados, meu Deus, porque a Bíblia vem dizer, Espírito Santo de Deus, que a tua presença, meu Deus, aleluia, ela nos conforta. A Bíblia diz que o Senhor enviou o anjo para confortar a Daniel, para fazê-lo entender, Deus. Obrigada por nos fazer entender que toda dor, que tudo aquilo que nós presenciamos, muitas das vezes tem pessoas que não estão preparadas. E não é porque elas nos abandonaram, não é porque elas nos deixaram, mas é porque, meu Deus, elas não estão preparadas. A Bíblia vem dizer que somente Daniel, meu Deus, viu. Muito obrigada, porque muitas das vezes só nós vemos. Muitas das vezes, meu Deus, só nós sentimos. Muitas das vezes, aleluia, o outro não está sentindo a dor que nós sentimos, mas eu quero agradecer ao Senhor, porque em tudo o Senhor tem nos confortado. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor envia anjos como o arcanjo Miguel. Obrigada porque o Senhor tem enviado anjos como Gabriel. Obrigada, meu Deus, porque tem boas novas chegando e não há, meu Deus, o que possa impedir. O adversário até tentou impedir, meu Deus, as boas novas de chegar ao entendimento de Daniel, mas a Bíblia vem dizer que o Senhor não permitiu. Meu Deus, aleluia, teve dia marcado, Deus, foram 21 dias de tristeza, mas a Bíblia vem dizer que no 24º dia o anjo chegou com resposta e chegou com reforço. Eu quero profetizar, meu Deus, aleluia, neste ano de 2023, resposta e reforço do Senhor. RR, resposta e reforço do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E eu quero declarar que os céus tem poder, o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Medite nesta palavra, Deus te dê um ano abençoado diante da presença dos céus e lembre-se sempre que você é amado. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e amém.